Boa noite. A música de todas as lives. Boa noite, gente. Você já conhece essa música? Quem já conhece essa música? Não quero mais nem um segundo. Eu sempre começo as minhas lives com essa música, que é super leve. E eu adoro. Boa noite, meu bem. Eu tô deixando a vida me levar leve. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? De onde é que vocês são? Estão aí nas prévias de carnaval. Estamos aqui nas vésperas, né, gente, do carnaval. Falem pra mim qual é o estado de vocês. Minha irmã linda entrou. Tem muita gente aqui, muita gente nova que tá me seguindo. E pra quem não sabe ainda, pra quem não conhece, as minhas lives, elas são sempre mais rápidas. Eu busco fazer, né, 40, 45 minutos. Mais diretas, mais práticas, mais objetivas e mais dinâmicas. Porque quando a gente fala de constelação, a gente sempre está constelando. Então, seja onde for, a gente sempre está constelando. Ah, tá viajando, socorro, por Minas, olha que legal. Alguém falou aqui comigo, acho que eu não vi. Então, gente, quando a gente fala de constelação, é isso. A gente prepara, a gente pensa em algo, mas o que vocês trazem pra mim é sempre o que vai... Minha consteladora linda, que linda. É sempre o que vai... Maria Rita, seja bem-vinda, meu bem. Conduzir aqui, tá, gente? Então eu sempre pergunto se você está num lugar tranquilo, preparado para ter os 45 melhores minutos do seu dia. Já preparou a aguinha? Tem uma seguidora minha aqui que ela é bem assídua, Lu. Ela não chegou aqui hoje ainda. Ela sempre fala, Sara, eu tô com a minha garrafinha de água aqui comigo. Então, gente, eu vou me apresentar, né, para as pessoas que não me conhecem ainda. Eu sou Sara, eu sou consteladora familiar, sou advogada antes de fazer as minhas formações em constelação e sou também estudante de psicologia. Então eu sou esse combo, mas aqui no meu Instagram eu lido com esse mundo da constelação familiar. Então sejam todos muito bem-vindos ao meu mundo. Boa noite, Angélica. Eu ia dizer bom dia, olha só, gente. Tô meio perdida hoje, né? Então, como vocês estão? Raicinha, meu bem. Um beijo. Então, gente, vocês estão preparados para falarmos hoje sobre relacionamento? Na verdade, a constelação, ela sempre lida com relacionamento, tá, gente? Sempre, sempre. Relacionamento com mãe, relacionamento com pai, relacionamento com avô, relacionamento com o namorado, relacionamento com o dinheiro. A gente lida dessa forma, relacionamento com o dinheiro, relacionamento com a doença que você tem, relacionamento com o sintoma que você tem, se você tem uma alergia, alguma coisa, você tem um relacionamento ali, a gente fala dessa forma. Sabe? Você tem um relacionamento com aquilo. Então, como tá o seu relacionamento? Porque até quando se fala em sintoma, em doença, a gente precisa ter isso pra gente poder aceitar e liberar. É quando a gente aceita que a gente consegue liberar. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamento conjugal. Os 3 passos para você ter relacionamento leve e saudável. Gente, esses 3 passos aqui... Boa noite, Vasilene, tudo bom, meu bem? Vasilene também sempre assíduo aqui, sempre tirando cartinha pra ela. Então, gente, esse relacionamento conjugal, nós temos 3 principais passos, tá? Que faz com que você consiga ter relacionamento conjugal leve e saudável. Eu quero mostrar pra vocês hoje sobre isso. Mas vocês vão participando, vão mandando essa live aí pra quem vocês acham que precisa escutar sobre pai, mãe e relacionamento. Saber que tudo tem a ver com o pai e com a mãe, quando a gente lida com relacionamento. Boa noite, Robson, meu amigão. Um beijo, sempre aqui também. Então, vou mandando pra vocês aí, ó, nesse aviãozinho do lado. Oi, Micaele, boa noite. Para que vocês consigam compreender e consigam passar para outras pessoas que vocês querem que entendam sobre isso. Compartilhei com minhas amigas. Obrigada, meu bem. Muito obrigada. Então, o tema de hoje, assim, é de extrema importância. Eu sempre reitero essa informação do Bert Hellinger. O Bert Hellinger, para quem não sabe, foi o criador das constelações familiares. E ele falava assim, que nós só precisaríamos de uma sessão de constelação na vida. Boa noite, Roberta.
só precisaríamos de uma constelação na vida. Se nós fôssemos fazer apenas uma constelação na vida, que fizéssemos para o nosso pai e nossa mãe, porque nós somos 50% de cada um deles. Só que seria impossível, exaustivo. Oi, Alisson, meu colega, meu amigo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, faríamos só uma, só que seria exaustivo, porque demoraria muito tempo, entende? Demoraria um dia, demoraria 2 dias. Portanto, nós fazemos microconstelações. Só que, quando ele fala isso, que faríamos para o nosso pai e para nossa mãe, olha a importância que tem isso. Uma constelação que você faz para o seu pai e para sua mãe. Por quê? Porque 50% de você é o seu pai e 50% é sua mãe. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, partindo daí para chegarmos à questão do relacionamento leve e saudável. Mas olha que lindo você dizer que você é 50% seu pai e 50% a sua mãe. Biológicos, tá, gente? Quando a gente fala sobre pais adotivos, aí já é uma outra questão que eu posso falar em outra live, de forma mais detalhada, tá? Então, quais são os 3 passos? Alguém sabe aí, gente? Alguém pode me dizer aí? Quem é que sabe me dizer quais são os 3 passos para se ter um relacionamento leve e saudável? Me falem aí, enquanto eu vou beber minha aguinha aí. Quem é que tá com água, gente? Na constelação, eu vou fazendo aqui a live, sempre busco um conteúdo muito rico pra vocês, de responsabilidade, um roteirozinho aqui na minha cabeça, algumas coisas que eu escrevo, mas quem comanda são vocês. O que vocês vão falando aqui, vão perguntando, a gente vai conversando, a gente vai constelando. Pessoas têm início de curas com conversa sobre constelação, então por isso que é sempre tão rico, tá? Estou lendo o livro de constelação familiar. Qual é, meu bem, o livro que você está lendo? Então, gente, os 3 passos... Ninguém falou, ou então se falou vai chegar depois, né? Porque as mensagens sempre chegam bem depois. Primeiro passo, honrar seus pais. Como estávamos falando aqui, tá? Pra tudo na vida, pra tudo na vida. Justamente pelo que eu falei, porque nós somos pai e mãe. Se a gente deixa de honrar o pai ou a mãe, deixa de vê-los, a gente deixa de ver uma parte nossa. Por isso que a gente fala tão seriamente de processo de autoconhecimento. Auto com U, né? Que se refere a gente, tá? Então, o que acontece? Sobre o primeiro passo, honrar pai e mãe, tá? Eu vou explicar pra vocês bem direitinho sobre o que é esta honra. Já deixando claro que a constelação não tem absolutamente base nenhuma em religião, tá? Então, quando eu falo honrar a mãe aqui, alguns podem levar para o conceito que a Bíblia traz, outros não, mas enfim, estamos lidando aqui com isso, cada um que tem a sua crença. A técnica da constelação não fala sobre isso, tá? Apesar de que várias coisas se assemelham. Segundo passo, entender que sempre a pessoa que você vai se relacionar vai trazer com ele o sistema familiar dele. Então você precisa entender isso. Ele nunca vem só. Sempre você vai com o seu sistema e ele com o sistema dele. Vamos falar sobre isso também. E terceiro lugar, você tem que entender que quando você encontra alguém, vocês formam um novo sistema. Isso é muito lindo, assim, isso é maravilhoso. Vocês formam um novo sistema familiar. Então, eu sempre gosto de falar no começo, todas as minhas lives, eu sempre gosto de falar no começo o que a gente vai ver, porque fica mais organizado pra mim e eu acho que pra vocês também. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, podem perguntar aqui, depois podem perguntar numa caixinha ou enfim, em algum lugar, tá? Que eu vou sempre respondendo o máximo que eu posso. Às vezes eu faço live só de caixinha, tá, gente? Então vocês se quiserem colocar as perguntas, não quiserem se expor aqui, quiserem colocar a pergunta na caixinha, a gente vai conversando sobre. Então, gente, eu vou baixar um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui os bonequinhos. Minha irmã adora os bonequinhos. Olha, gente, que coisa mais linda. Aqui é um casal, tá? Eu sempre chamo o casal de João e Maria. Fica mais prático, né? Maria e João se encontraram. Decidiram ficar juntos. Eles são um casal, eles formam um casal. E até que eles decidiram ter um bebezinho. Sabe quem é esse bebezinho aqui? Quem sabe quem é este bebezinho aqui? Quem é que acerta quem é este bebezinho aqui? Quem acertar quem é este bebezinho aqui, eu vou tirar uma cartinha no final, tá? Se disser, logo você vê, né? Porque senão eu vou ter... Raíssa, preciso de uma sessão contigo. E com esses bonequinhos pra ontem, ô meu bem... Faremos, com certeza. Então, gente, alguém sabe quem é esse bonequinho? Isso, Raíssa. Vou tirar a cartinha, viu, Raíssa? Fique até o final pra tirar a cartinha. Sempre eu tiro as cartinhas ao final da constelação. Então, quem tiver, que falou que era o bonequinho, enfim.
Esse bonequinho aqui é você, tá? Então, o casal se encontrou e resolveu ter um bebezinho. E este bebezinho cresceu um pouco, criancinha, né? E cresceu mais um pouco e ficou adulto. Independente da idade dele, não sei como vocês conseguem ver aí, mas eles têm o mesmo tamanho, tá? Só que agora ele é adulto, independente do tamanho que ele tenha. Ele, você, eu, sempre seremos menores do que os nossos pais. Sempre, 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 sempre. Não existe a possibilidade da gente ser maior. Pode até ser maior em estatura, mas nunca seremos. Da mesma forma que nunca seremos menores que os nossos filhos. Então, com isso, eu trago para vocês o conceito de honra na constelação familiar, porque muita gente confunde. Primeiro que existe a honra, que a gente vai falar aqui, essa que eu vou falar. Falar mais, né? E existe também a honra cega, que ela tem o sinônimo de lealdade. Então, essa honra, que é a honra boa, no caso, né? É o primeiro passo para que você tenha relacionamentos bons. Por quê? Porque, primeiro, a primeira referência de amor, de casal na sua vida foram os seus pais. Independente se eles formaram um casal que você concordava, que você discordava, que era bom, que não era, enfim, que morava junto, que não morava. Primeiro conceito são os seus pais. Primeira relação de amor que você conhece. Independente disso, porque você nasceu deles dois, tá? Então, esta honra, o fato de você ter que honrar os seus pais, não significa que você precisa estar convivendo com eles sempre, na mesma casa que eles. Você precisa sempre estar concordando com tudo que eles falam, tá? Como se fosse até um pouco de submissão. Também não significa que a pergunta que fazem reiteradas vezes pra mim: Sara, minha mãe é narcisista, eu não tenho como ficar do lado dela, eu preciso honrá-la. Não precisa estar do lado de quem não te faz bem, tá? Então, também a honra também não significa isso. Não significa que você tem que ajudar emocionalmente, ajudar espiritualmente, ajudar financeiramente. Honrar... Oi, Zeba, um abraço pra você. Honrar significa você aceitar no seu coração. Você aceitar ele como ele é. O pai como é, a mãe como é. Eu sei que para alguns aí que estão me ouvindo é muito desafiador. Eu sei que não é fácil ter tido uma mãe que abandonou, ter tido uma mãe que... Vamos sim, desculpa, só uma licencinha aqui. Vamos, Eba, vamos sim, manda lá no meu direct que a gente faz lá o trabalho, tá? Com certeza. Então, eu sei que para algumas pessoas é muito desafiador, essas mães ou esses pais que não conviveram ou que cometeram algum tipo de violência, enfim, que seja. Você não precisa estar e não precisa e nem deve estar perto dessas pessoas, é óbvio, tá, gente? Como desmistificando que muita gente acha que na constelação não tem essa história, porque é amor. É muito amor e é não julgamento. Não existe essa questão de você não estar perto, de você ter que estar gostando ali daquela situação. Não tem nada a ver. Então, honrar o pai e a mãe é você aceitar que eles são do jeito que eles são. Que eles são pais certos pra você. Que eles te deram o que você mais precisava nessa vida. Que foi o quê? Justamente a vida. Foi exatamente a vida, o que eles te deram. Independente do que você vai fazer da vida, independente do que aconteceu na vida deles. Eles dão o que eles têm. Essa semana eu fiz uma constelação muito linda. E era justamente falando sobre isso. A pessoa honrar a mãe e entendendo que ela deu o que ela tinha. Ela deu o que ela tinha ali porque não tinha mais o que ela dá. E aí a gente vai sempre vendo, o campo sempre mostra que a avó passou por determinadas situações, a bisavó, ou o avô, o bisavô, e assim vai. A gente sabe que cada um carrega uma história, né? Mas se você olha para os seus pais e você aceita, e você olha para trás com amor, entende que aquilo que passou foi o que foi, você consegue seguir. Se você não faz isso, você continua aqui, ó. Você continua preso. Aí você pode ter aquela honra cega, que é o quê? Você seguir aquele padrão, tá? Aquela lealdade. Você fica preso ali, preso, porque você não consegue fazer isso. Alguns atendimentos que eu faço, as pessoas estão nesse padrão aqui tão forte. Por isso que eu sempre falo, Sara, quanto tempo uma constelação faz efeito? Vai depender do padrão de cada um. Alguns estão num padrão tão forte ali naquele momento que eles se sentem mal. Sentem o coração mais acelerado ou algo do tipo, mas não tem perigo, tá, gente? A constelação. Eles se sentem ofegantes ou, enfim, alguma coisa, ansiosos quando
eu simplesmente viro o bonequinho aqui, porque ele não consegue ir pra vida. Então, o primeiro passo para você ter relacionamentos leves e saudáveis é honrar o seu pai e a sua mãe. Principal, é o primordial. O segundo passo, qual é? Então, você estava aqui, você nasceu, você cresceu, você ficou adulto. E, de uma forma ou de outra, sendo saudável ou não sendo saudável, enfim, não sei. Também teve um outro casal aqui, né? De João e Maria. Aqui. Aqui é um rapaz, né? É. Que teve uma menininha. Gente, aqui poderia ser homem com homem, mulher com mulher, tá, gente? Aqui é só porque eu tô dando exemplo pra ficar mais prático aqui, mais dinâmico, tá? Que eu busquei uma menininha aqui, então só pra não acharem que o casal é só composto por homem e mulher. Pode ser também homem, mulher e mulher. Então, nasceu aqui uma menininha. Ela, o que aconteceu com essa menininha? Ela cresceu. Então, o que acontece? Quando eles dois se encontram, eles são filhos desses casais. Quando eles dois se encontram, o que é que eles vão fazer? Aqui. Vão querer se relacionar. Só que ele, segundo passo, entender que ele traz o sistema familiar dele aqui, ó, com ele. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, enfim, várias pessoas aqui no sistema familiar dele. Ela, por sua vez, também traz várias pessoas no sistema familiar dela. Gente, vocês estão vendo, né? É que pra mim aqui fica bem escuro. Ela traz várias pessoas no sistema familiar dela. Ó, tá vendo? Não é legal? Então, ele nunca vem só. Essa história de que eu caso com ele, eu não caso com a família. Tem gente que fala, né, essa frase. Ou eu falo, ou então outros dizem assim, eu caso com ele e com a família. Ah, mas eu preciso aceitar todo mundo? Enfim, a gente tá falando sobre relacionamentos leves e saudáveis, né? Então, ele traz o sistema familiar dele, ela traz o sistema familiar dela. Tá? Então, o que acontece com isso? Ele precisa entender que ela vai trazer o sistema dela. E ele precisa entender que ele vai trazer o sistema dele, tá? Então, no sistema dele, ele tem 50% pai e mãe. No sistema dela, ela tem 50% pai e mãe. O que acontece? É o segundo passo. Você entender que o que eles trazem é na busca de se salvar, inconsciente, tá? Ele está aqui e ele aceita diversas questões aqui. Eu vou afastar mais assim para ficar melhor para vocês verem. Ele está aqui, encontrou com ela, e ele traz diversas questões que vêm do sistema familiar dele, de todos que estão aqui. Ela também traz várias questões que vêm do sistema familiar dela. Ele vai buscar nela a cura para esse sistema dele. Inconsciente, tá, gente? O que ele não aceita, ele vai tentar fazer com que não aconteça, e o que ele aceita, ele vai tentar fazer com que aconteça. Quando ele se relaciona com ela, ela também. Ela busca nele o que o sistema familiar dela não comporta, não suporta. Só que algumas pessoas, como eu disse, ela vai buscar, né? Ambos vão buscar no outro o que de bom ela quer que aconteça. Porém, nós estamos no segundo passo, tá, gente? Quem entrou, primeiro foi honrar os pais. Segundo, entender que ele traz o sistema familiar dele e ela traz o sistema familiar dela quando eles vão se relacionar. Então, o que acontece? Muitas das vezes, que agora a gente vai entrando para o terceiro passo, que seria o quê? Eles entenderem que agora vão formar um novo sistema. Então, vou tirar aqui para ficar mais prático. Vou falar sobre os pontos 2 e 3, que eles são bem parecidos. Então, ponto 2, entender que um traz o sistema familiar do outro e entender que agora eles formam um novo sistema. Aqui é o pai e a mãe dele. Isso aqui é o sistema familiar dele de origem. Pai, a mãe, ele, o pai, a mãe e os irmãos. Aqui, e quem veio atrás, tá? Só tirei os bonequinhos pra poder ver, pra vocês verem melhor. E aqui, ela também tem o pai e a mãe e os irmãos formam um sistema familiar de origem, tá? De origem dela. Só que quando eles casam, como eu falei, eles trazem toda a bagagem do sistema familiar de cada um. E eles vão tentar o quê? Buscar no outro o que faltou no sistema familiar deles. Eles vão encontrar? Me falem, gente. Eles vão encontrar ou não vão encontrar? O que é que vocês acham? Vocês acham que ele vai encontrar? Que ele vai encontrar? Que ela vai encontrar? Com certeza, eles não vão encontrar, tá, gente? Eles não têm como encontrar.
Porque o que ele busca está no sistema familiar dele. Por isso que uma pessoa constelada que encontra outra pessoa constelada, estas pessoas têm relacionamentos assim maravilhosos. Complicado, né, Rosemary? Complicado encontrar. Então eles precisam entender. Quando eles conseguem entender isso, que ela traz o sistema familiar dela e ele traz o sistema familiar dele, eles conseguem perceber que o terceiro passo, que é o quê? Eles formarem agora o sistema familiar deles atual. Esse é o de origem, esse aqui é o atual. E aí, volta para aquele primeiro passo. Lembra quando eu disse que o casal se encontrou, teve um bebê, o bebê cresceu, ficou adulto, e esse é você. Que eu falei lá no comecinho ainda do primeiro passo. Então, eles precisam chegar aqui e entender que aqui, sim, eles precisam renunciar de algumas coisas. Mas, gente, a renúncia, quando a gente fala em renúncia, existem vários tipos de conceito, assim, né? Então, aqui eu quero deixar bem claro que é aquela renúncia mais leve, tá, gente? Não é deixar de fazer o que gosta, enfim, não é isso. Quando esse casal chega, tem consciência, quando eles já são constelados, quando já fizeram um processo de autoconhecimento, ou quando eles entendem por algum outro processo, ele passa... Vou explicar pra vocês bem direitinho essa parte da renúncia, tá? Tudo junto e misturado. Isso mesmo, Rosemary. Tudo junto e misturado, né não? E aí, se você consegue entender melhor e aceitar melhor, tudo vai fluindo melhor. Então, o que que acontece? Eles dois estão aqui, eles se encontraram e ele precisa entender que ele vai trazer coisas boas e ruins do sistema familiar dele, do mesmo jeito que ela, boas e ruins. Porém, o que é ruim, ele não precisa seguir, ele não precisa continuar. E o que é bom, ele sim segue, do mesmo jeito ela. Só que, o que é bom? O que é bom pra ele vai ser bom pra ela? Olha só, gente, como isso é importante. O que é bom pra ela vai ser bom pra ele? O que é bom pra ele é o que o sistema familiar dele explicou ali a vida inteira pra ele. O que é bom pra ela é que o sistema familiar dela explicou pra ela a vida inteira. Só que aqui eles formam um novo sistema. Então, ele precisa concordar com ela sobre o que ele vai trazer pra um novo sistema e ela concordar com ele o que vai trazer. É como se fosse assim, cada um mora na sua casa e é hora de fazer as malas. Então, na hora de você fazer a mala, não faz a mala sozinho. Deixa que eu vou na tua casa te ajudar a ver o que é que você coloca. Não uma mala de roupa, né, gente? A gente tá falando uma analogia aqui. E ela do mesmo jeito. E aí vocês vão colocando algo pra que fique, como o Rosemary falou, junto e misturado, mas na forma deles. Por isso que é tão complicado quando existe a interferência de outras pessoas do sistema familiar, porque você traz, mas você não precisa fazer igual. É como quando eu faço algumas constelações e que a gente usa frases de solução, frases de liberação, que são bem fortes mesmo, assim. Que são pra que o cliente, quando ele necessita, né, quando a constelação é totalmente diferente, olhar pra trás, olhar com amor, honrar as pessoas que vieram antes, porém conseguir seguir. E conseguir seguir, às vezes, dói. Só que não é aquele sofrimento, tá, gente? É uma dor. É uma dor porque você está olhando pra dentro. É uma dor porque você está olhando pra algo que você não olha a sua vida inteira. Vamos dizer, sei lá, 35 anos. A maioria da gente aqui já viveu um terço da vida, pelo menos, eu sempre falo isso. Pra que as pessoas consigam dizer assim, eita, de fato, um terço da minha vida, o que eu vou fazer com o resto dela, né? Então, quando você se olha, né? Quando você olha pra dentro ali, quando você consegue tocar ali, sabe? E aí dá uma certa dor, às vezes dá um arrepio, às vezes até um medinho. E nas liberações, quando a gente faz frases de liberação, a gente lida com isso. Esse deixar com você só o que é seu, deixar com você. É como se você dissesse assim, mãe, eu recebi isso de você, mas não tá servindo pra mim. Boa noite, cunhada, obrigada, beijo. Então, é como se você dissesse isso pra sua mãe ou pra o seu pai. Não tá servindo pra mim. É difícil pra mim dizer isso pra você, mãe ou pai. Beber uma aguinha aqui. Mas não tá servindo mais pra mim, não tá bom pra mim mais. E muitas pessoas entregam isso com uma dor, sabe? Muitas pessoas acham que não deveriam entregar. E o pior, muitas pessoas não entregam. E passam uma vida inteira carregando o que não é delas. Por quê? Porque de forma inconsciente, elas acham que se elas mudarem, se elas melhorarem, se elas evoluírem, elas vão estar se distanciando dos seus, ou do seu pai, ou da sua mãe, entende? Então,
Isso é inconsciente, tá, gente? É inconsciente, mas quando eu falo aqui, quando a gente traz para o consciente, você pode se identificar com isso. É desta forma, tá? É inconsciente, mas você pode chegar a se identificar com isso. Então, o que é que acontece? Quando você não consegue deixar para trás o que não é bom e ficar só com o que é bom, do que você recebeu do seu pai, do que recebeu da sua mãe, você vai ficar preso ali, tá? Você vai ficar preso. E então, existe nesse novo sistema, esse sistema atual que eu mostro aqui pra vocês, essa concordância. E a parte da renúncia que eu falei pra vocês, inicialmente falando desse tema, eu vou falar agora, é algo de extrema importância. Vocês lembram que eu falei no começo sobre os pais, os casais, que eles eram a primeira referência de relacionamento que os filhos têm? Pois bem, para o homem. Oi, Celina, boa noite. Oi, Fabi, boa noite. A primeira referência de amor do homem é a sua mãe. É o seu grande amor. É a maior mulher que existe, tá, gente? Isso é pra todos. A maior mulher. Já para o homem, chegou atrasada. Seja bem-vinda, meu bem. Já para o homem, já para a mulher, é o homem. Então, ele é o grande amor da vida da mulher. Ele é o homem maior que tem. Independente de você dizer, mas eu não tenho uma relação boa com meu pai, o meu amor nem amoroso é. Não é isso, tá, gente? Isso é de forma inconsciente mesmo, quando nasce a gente é assim. Então, o que é que acontece? Quando se forma um casal aqui, ó, mais uma vez, sistema de origem, sistema atual, tá? Então, quando se forma aqui esse sistema atual, se esse homem não consegue ver a esposa dele com equilíbrio, esse relacionamento não tem como ser leve e saudável. Por quê? Porque ele está vendo só a mãe dele ali grande e ele vai querer uma mãe pra ele. Do mesmo jeito, o inverso. Por quê? Porque essa mulher jamais vai ser maior que ele. Entende? Ela não vai ser. Do mesmo jeito, o contrário. A mulher vê esse aqui maior. Então, ele precisa renunciar esta mãe dele. E ela renunciar este pai. A renúncia não é de exclusão, não é de abandono, não é de amar menos. A renúncia significa o quê? Que agora a sua prioridade é o seu sistema atual, tá? Não é abandonar nunca, é o sistema atual. Então, alguém se identificou aí, gente? Tem muita gente que fala pra mim assim, Sara, mas a minha sogra, mas o meu sogro, eu não consigo estar com eles e tudo. Olha, gente, tem que incluir, viu? Quando você consegue incluir o seu sogro, a sua sogra, a sua vida anda melhor. Muita gente reclama, tem até gente que constela a relação com o sogro ou com a sogra. É necessário, e muitas pessoas também, infelizmente, não entendem, tá? Por isso que eu gosto de deixar bem claro aqui. Esta renúncia não é de amor. Camila botou um emojizinho sofrido ou foi sorrindo? Tá suado? Não sei se é de sorrir. Enfim, essa renúncia, tá, gente? Não é renunciar o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe. Você sempre tem que ter. Não é deixar de ajudar quando precisa. Camila precisa constelar. Precisa constelar. Se não, Camila, eu não sei qual lado você está falando, mas digamos que você esteja falando sobre você, né? Se não, você como mulher vai estar presa sempre ao seu pai. E o homem vai estar preso sempre à mãe. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o equilíbrio, tá? O equilíbrio que tem que haver na relação de casal. Existem 3 leis na constelação sistêmica, 3 leis básicas. Uma delas é a lei do equilíbrio. É uma lei, ou lei do dar e receber, tá? É uma lei, assim, absolutamente importante. E o que é que ela fala? Ela fala que, por exemplo, pai é maior do que filho, como eu falei, não é? Filho é sempre menor do que pai. Enfim, existem outras questões da hierarquia, que é a segunda lei. São 3 leis. Hierarquia, ordem e equilíbrio. Então existe essa ordem da hierarquia. Quem veio primeiro precede a quem veio depois, é maior. Porém, no relacionamento de casal não existe isso. Existe o equilíbrio, mas não existe quem veio antes. Então eles são do mesmo tamanho, tá? Como eles são do mesmo tamanho, existe essa lei do equilíbrio, do dar e receber, deve ser de forma mais equilibrada ainda. Sara, mas e por que isso às vezes não acontece? Porque o homem, por exemplo, não tomou esse amor do pai e da mãe dele. Quando ele não toma esse amor pra ele não fica cheio desse amor e dessa força.
Quando ele não fica cheio desse amor e dessa força, ele vai buscar aqui. Da mesma forma que a mulher, ela não tomou o amor do pai e da mãe. Tomar, tá, gente? Pra não confunda, não é tomar e deixar o pai e a mãe sem, não. Tomar seria receber, só que é mais forte. Então a gente utiliza esse termo, tomar. Então ela não tomou, ela não conseguiu aceitar, ficar com ela, tá? Da forma que ela deveria. Esse amor e essa força do pai e da mãe. Então, ela vai buscar onde? Aqui. Lembra que eu falei no comecinho, quando eu coloquei todos os bonequinhos aqui do sistema dele e dela? Que eles vão buscar no outro, que falta no seu sistema? Entende porque é tão importante as pessoas saberem e se preencherem a sua vida do que tem no seu sistema? Cada um no seu sistema. O que você busca o que falta no seu sistema, você nunca vai encontrar na outra pessoa. Tampouco no sistema da outra pessoa. E vice-versa, né? A mulher também não vai encontrar. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas o meu sogro é como se fosse o meu pai. A minha sogra, ela me trata como se eu fosse filha dela, sei lá. Sim, ótimo. Vocês têm uma ótima relação. Essas pessoas têm uma ótima relação. Mas pai é pai, mãe é mãe. Até se você tiver pais adotivos, pai é pai, mãe é mãe. A gente fala dos biológicos. E aí os adotivos vêm depois, tá? Porque a gente honra primeiro de quem a gente nasceu. Até quando a gente vai fazer uma constelação que tem a ver com isso, que os filhos são de pais adotivos, a gente primeiro olha para os pais biológicos, tá, gente? Deixa eu ver o que foi escrito aqui. Minha sogra não consegue esconder que preferia a ex-mulher do meu esposo. Olha, ela não consegue esconder, né? Você já conseguiu... É possível você fazer movimentos de cura, iniciar movimentos de cura. E até já ter essa cura, sabe? Eu acho que é Jaqueline, né? Porque tem o I antes. De forma que você perceba se você consegue aceitar a sua sogra. E principalmente, perceba se você consegue honrar a mulher que veio antes de você. Essa mulher veio antes de você, então precede. Ela merece honra sua. Sara, mas ela é uma mulher ruim, ela é uma mulher que faz confusão. Não sei se é o seu caso, mas estou dando exemplos, né? Ela é uma mulher ruim, é uma mulher que faz confusão. Não importa, ela veio antes. Foi ela quem deu lugar para que você viesse. E se ela não tivesse saído da vida do seu esposo, hoje você não estaria na vida dele. Entende? Então, é desafiador? É desafiador. Não é fácil. Para algumas pessoas... Fácil não, que eu não gosto de usar essa palavra difícil e fácil. Então, é meio desafiador. Para algumas pessoas, mais ainda. Você honrar a pessoa que veio antes. Mas é necessário. É tão necessário, gente, que existe a constelação organizacional, que é a constelação com relação a empresas, com relação a colégios, empresas, né? Empresas no geral, hospitais, academias, enfim. Em que se faz um trabalho com os funcionários, porque na constelação organizacional é muito lindo. Eu não trabalho com organizacional, eu trabalho só com individual, bonecos e grupos, né? Pessoas. Mas na organizacional você vai constelar ali quem está na empresa, e olha como é lindo. Você constela a empresa, as pessoas que trabalham na empresa, que cada uma traz o seu sistema familiar. Olha por que é desafiador trabalhar em grupo, trabalhar em empresa. Cada uma traz ali o seu sistema familiar. Você constela a sociedade que está... Não que você vá buscar as pessoas, tá, gente? Mas faz um movimento. Por quê? A sociedade está ali e ela vai buscar o seu serviço. Ela vai buscar o seu produto. E você constela também quem veio antes. Estrutura física. Quem foi que veio antes ali naquela empresa? Pra você ver como é forte a constelação. Qual foi a empresa que veio antes? Com certeza vocês já viram situações de prédios, de casas, de empreendimentos, que é como se... Deixa eu só subir aqui. É como se nada desse certo. Por nada, meu bem. É como se nada desse certo ali. Na sua cidade, no seu estado, deve ter algum. Aqui tem alguns. Que a gente diz assim, olha, colocou essa empresa, não vai dar. Colocou essa empresa, não vai dar. Então, será que aquela empresa nova honrou a empresa que veio antes? Isso é necessário também, entende? Que haja esta honra até numa empresa. Imagine um relacionamento tão rico e tão forte como é o relacionamento de um casal. Ela botou uma carinha tristinha. Meu bem, não fique triste agora que você sabe. Inclua esta pessoa. Essa pessoa, ela precisa ser incluída. Incluída no seu coração. Busca incluir essa pessoa com amor. Ela veio antes. Ela veio para que depois eu chegasse. Entende? Então, é assim que a gente consegue. As duas situações que nos dão mais problemas na vida são... Cunhado, sim. Eu não sei o que ele quis dizer com sim. Sim, perfeito. Eu acho que era sobre a história, né? Que eu estava falando.
Então, são as exclusões e são os segredos de família. Então, se você exclui alguma pessoa do seu sistema familiar, ou se você inclui alguma pessoa que foi do sistema familiar do seu marido, por exemplo, você não aceita sogra, o sogro não aceita quem veio antes, então você está excluindo esta pessoa, tá? Busca incluir. Incluir não é chamar essa pessoa para almoçar na sua casa. Incluir é você aceitar que essa pessoa existiu. Só que não é simplesmente você chegar pra mim e dizer, Sara, eu aceito. Tanto é que nos meus atendimentos, eu busco sempre dizer, gente, vocês façam os movimentos sistêmicos de vocês aqui na constelação. Falem as frases se vocês se sentirem à vontade para constelação empresarial. Exatamente, Marcela. É organizacional, a mesma coisa. Então, busca falar a frase que eu estou pedindo para repetir, por exemplo, na hora do atendimento, mas tenta sentir. Se você não quer falar a frase, se você não consegue falar a frase, se está muito pesado para você, a gente pode tentar mais uma vez para fazer essa liberação. Se o cliente está ali e vai chegar à exaustão, eu não vou mais pedir para ele fazer. Só que eu sempre passo frases de liberação e exercícios sistêmicos. Por quê? Justamente porque esta pessoa, ela pode estar simplesmente falando a frase porque eu estou pedindo para repetir. Entendeu? E mentir, vamos dizer assim, mentir para alguém, qualquer pessoa mente. No falar, mas no sentir, não. Você não tem como mentir pra você mesmo que sentiu, entendeu? Então, Jaqueline, busca fazer essa inclusão dessa ex-mulher, busca honrar essa ex-mulher do seu esposo, porque quando a gente inclui, é quando a gente começa a ter esses movimentos, tá? É o início da cura. E com relação à sua sogra, busca entender também, se por que ela prefere a que veio antes? Será que ela tem alguma situação na vida dela que a deixa presa à instituição casamento e que uma segunda união pra ela não faz sentido? Ela traz a bagagem dela, entendeu? E tenta incluir também essa sua sogra. Eu tô falando de buscar entender, não é procurar saber não, é só você buscar entender um pouquinho, porque aí você fica com um relacionamento mais saudável com o seu esposo, tá? Então, como eu vinha falando antes, a primeira questão é a exclusão e a segunda questão é segredo de família. Tá, gente? Eu sei que não tem tanto a ver com o assunto aqui de casal, mas isso é de extrema importância da constelação familiar, é o segredo de família. Quando você guarda um segredo na família, quando alguém guardou um segredo na família, você pode ter inúmeros problemas. Por exemplo, você é o filho número 2. Na sua visão, você é o filho número 2. Só que a sua mãe teve um aborto ali, antes de você. E você não sabia. Ninguém sabia. Foi um segredo de família, ninguém nunca ficou sabendo. Na constelação é capaz até da gente encontrar, sabe? Esse aborto. Algumas pessoas encontram algumas coisas e vão perguntando depois, pesquisando, investigando com o pai, com a mãe, com alguém, e acaba achando. Porque a constelação é o sentir, não é o adivinhar. E aí você tá ali como segundo filho, mas na verdade você é o terceiro. Então você não está mais naquela posição, entende? Portanto, exclusões, como eu estava falando, e segredos de família. Porque quando você se coloca, você agora é o terceiro, quando você se coloca em terceiro, nossa senhora, eu já fiz constelações de que as pessoas, quando elas encontravam o lugar delas, elas assim, no momento mesmo da técnica, elas tinham um alívio, assim, algo que, meu Deus do céu, era a coisa mais linda, é a coisa mais linda de se ver, sabe, gente? Em alguns atendimentos. Como as coisas acontecem ali na hora e como vão acontecendo depois. A gente, o constelador, ele vai tendo essa perspicácia, essa sensibilidade de entender o que está acontecendo ali. Se a gente encerra a constelação ali, se deixa com que a pessoa vá fazendo mais liberações durante cada dia, porque tem gente que não consegue honrar pai e mãe. Como eu falei no início, primeiro ponto, honrar pai e mãe. Segundo ponto, entender que ele vem com o sistema familiar dele todo. E terceiro ponto, entender que vocês agora formam um novo sistema, o sistema atual. Tem pessoas que casam e não conseguem colocar como prioridade agora o seu sistema atual. A prioridade é você, o seu marido, ou você, sua esposa e seus filhos. Isso sim é o seu sistema atual, é a sua nova, agora é a sua prioridade. Não mais o seu sistema de origem, seu pai e sua mãe. Mas nunca, 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 gente, excluindo, nem abandonando, nem deixando de ajudar quando necessário, de forma alguma. Sabe por quê? Porque a forma que você tem maior de honrar, a maior forma, melhor e mais bonita de honrar os seus pais é seguindo pra vida. Eu duvido aqui alguém me dizer que o pai ou a mãe não quis o melhor pro filho. Ele pode até não ter conseguido fazer da forma que o filho achava que deveria ser. Ele pode até ter tentado dar o melhor e não conseguiu como ele queria, e ele pode ter se arrependido. Mas sempre quando um filho ou uma filha progride, quando ela evolui emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, seja como for, essa é a maior honra que você pode dar ao seu pai e à sua mãe. Não existe outra. E você jamais, jamais, jamais você vai pagar
tudo que o seu pai e sua mãe lhe deram. Porque eles te deram a vida. Você não tem como dar a vida a eles. Então, qual é a forma que você pode chegar ali pertinho de pagar isso que seu pai e sua mãe fizeram? É você indo pra vida. É você sendo feliz. É você tendo um filho. É você... Não que todo mundo precise, tá, gente? Fazer tudo isso. Mas é você seguindo. É você progredindo. É você conseguindo fazer esse movimento aqui, ó. Que muita gente não faz. Sair daqui pra aqui pra frente. Sair daqui... Dessa posição aqui, ó. Pra ir pra frente. Seguir junto. Às vezes eu faço constelação e é interessante que eu coloco as pessoas... E coloco um oculto. Às vezes eu coloco um oculto de relacionamento, por exemplo. Um oculto é um objeto que eu coloco e não fala a pessoa o que é, só eu quem sei. E eu vou vendo o que ela vai sentindo ali com aquele oculto. E depois a gente vai percebendo. E algumas pessoas, entre aspas, chutam o oculto. Chutam o relacionamento. Algumas conseguem ficar com elas, algumas se sentem bem estando com ele, né? Com relacionamento próximo. Mas uns não conseguem. E é muito interessante, porque a forma que você já passa a olhar para um relacionamento já diz muito da forma que você está, entende? De como você está. Então, a lei do equilíbrio, como eu estava falando, que é igual entre dar e receber, entre homem e mulher, porque não existe quem chegou primeiro, eles são do mesmo tamanho, tá? Aqui, do mesmo tamanho. Essa lei do equilíbrio é de extrema, extrema, extrema importância. Portanto, por mais que a sua mãe seja muito maior para o homem, por mais que o seu pai seja muito maior para a mulher, renuncie do tamanho que eles têm, não para a sua vida, mas para o relacionamento. Renuncie e olhe para o seu cônjuge, para o seu namorado, até para aquela pessoa que você está começando a conhecer, de forma diferente, porque senão você vai buscar uma mãe e vai buscar um pai. Quem aí está se identificando? É engraçado, gente, que eu faço as lives e depois das lives eu sempre recebo mensagem, sempre, o meu direct, quando eu termino já tem a mensagem lá. Sara, você descreveu a minha vida. Sara, aquilo que você falou era pra mim. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? E aí a gente vai conversando. Então, se você quer conversar comigo depois, pode mandar direct. Pode falar no link da bio. Eu sempre, que vai direto no meu WhatsApp daqui do meu Instagram. Então, eu sempre converso, tá, gente? Eu sempre explico. Assim que eu posso, eu já pego e respondo. Então, lei do equilíbrio, falei com vocês. Outra coisa que acontece que deixa o seu relacionamento muito... Esses foram os 3 passos, tá? Aí agora que eles já entenderam que tem que honrar pai e mãe, agora que entendeu que cada um vai trazer o sistema do outro, e agora que entendeu que eles vão formar um novo sistema, o que é que acontece? Vamos falar agora do relacionamento só, tá? Deles. Jaqueline, eu em tudo. Vamos falar agora do relacionamento deles, como eles estão. Falei da lei do equilíbrio. Agora eu vou falar das 5 linguagens do amor de forma rápida. Eu tenho uma live aqui que... A live eu falo só das 5 linguagens, é uma live inteira. Eu acho que é uma live com a minha irmã. Eu acho que nós duas falamos. Eu na área da constelação e ela na psicologia. Eu não lembro se é com ela essa live ou se é minha só, mas enfim, tem aqui. Tô amando, tô aqui, tô lavando a louça. Muito bem, Celina, é ótimo isso. Tá vendo? A pessoa vai dando um novo sentido a lavar a louça, né? Que nem todo mundo gosta. Valdilene, ela sempre tira as minhas dúvidas. Oh, meu bem, tiro sim. E podem mandar, tá, gente? Então, falando rapidamente sobre essas 5 linguagens do amor, que, meu Deus do céu, gente, se vocês conhecerem essas 5 linguagens do amor, tenho certeza que muita gente conhece aqui. Tem um livro falando sobre. Ele é curtinho, é maravilhoso de ler. Você lê assim, um dia você lê. 2 dias você lê. Dependendo do tempo que você tem disponível, né? É maravilhoso o livro. E ele fala o quê? Que todos nós temos linguagens do amor. Ele cita 5, mas existem muito mais. Então, todos nós temos 5. 2 prevalecem, geralmente, entre as 5. Então, o que acontece? Aqui eu vou tirar os pais aqui e vou colocar o mesmo nome, tá, gente? João e Maria. Evitem colocar o mesmo nome no filho de vocês, do pai, do avô, enfim, que ele já tem aquela história. Às vezes fica pesado, às vezes não. É a homenagem, a gente sempre sabe que tem. Mas às vezes fica pesado, tá, gente? A constelação fala sobre isso. Eu posso até falar em outro momento também. Mas enfim. Aqui é João, didático, né? Que é João e aqui é Maria. Então, o que acontece? João tem as linguagens do amor dele, as 5, e tem as que prevalecem, 2, vamos supor. Maria também tem as linguagens do amor dela, tá? Que eu vou falar sobre todas. Se João conhece as linguagens do amor dele, primeiro dele, as que prevalecem pra ele, porque ele nem sabe quais são as dele. E se ele conhece as de Maria... Já tem a metade do relacionamento ali, já tá encaminhando para ser muito leve e saudável. Maria, da mesma forma, se ela conhece as 5 linguagens do amor dela, e se ela conhece as de João,
também. E casais conversam bastante sobre isso. Eu recomendo que conversem, tá, gente? Bastante sobre isso. Quando não sei, a Maria deve saber aqui, eu fui casada por 3 anos e quando eu era casada, eu sabia quais eram as linguagens do amor. Então é importante que você saiba, não só do seu marido, mas do seu namorado, de quem você está querendo se relacionar. As 5 linguagens do amor são tempo de qualidade, presente, toque físico, palavras de afirmação e atos de serviço. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo aqui pra vocês. Quais são as 2 linguagens que prevalecem? Pra mim, são tempo de qualidade, com toda certeza, com certeza absoluta, em primeiro lugar, e palavras de afirmação. Então, o que me deixa feliz? Quando uma pessoa, ao invés de me dar quando uma pessoa, ao invés de me dar uma blusa, ela diz assim, Sara, a gente vai passar esses 2 dias de fim de semana juntos. Eu tenho esse tempo todinho pra você. Pronto, isso me deixa mais feliz. Então essa é a minha primeira. É a linguagem primordial. A minha primeira linguagem do amor. Entendeu? Então, se eu sei isso, e se a outra pessoa também sabe, ela não precisa ficar gastando tanto dinheiro com presentes, que a minha linguagem do amor primordial não é presente. Não é presente. Não é ganhar presentes. E sim estar com a pessoa. Então, se a outra pessoa entende, olha só como fica muito mais fácil de lidar. Se Maria sabe que a linguagem do amor de João, por exemplo, é palavras de afirmação, ou seja, ele gosta de ser elogiado, de ser validado, e você faz isso de forma correta, por exemplo, o cara tá lá malhando na academia e tá com a barriga tanquinho, e você chega e ao invés de você falar até assim, sua barriga tanquinho, tá bonita, eu gosto e tal, isso é um elogio. Mas uma palavra de afirmação, ela pode ser ainda mais rica. Gosto muito do esforço, admiro muito o esforço que você faz em ter essa barriga tanquinho. Olha a diferença de elogio, entende? Então, se ela sabe que palavras de afirmação, tenha força, você vai conseguir, são muito mais importantes do que fazer uma comidinha pra ele, sei lá. Por que não fazer? Então, vocês entendem que quando você sabe a sua linguagem do amor e quando você entender a linguagem do amor do outro, tudo vai ficando mais leve, mais saudável, mais fácil. É mais fácil de você lidar com o outro. Preciso saber como um casamento conturbado entre pais influencia na nossa constelação familiar. Creio que alguns probleminhas meus residam aí. Então, meu bem, vou só destrinchar um pouquinho a sua pergunta. Preciso saber como em um casamento conturbado entre pais. Seus pais tiveram um casamento conturbado, certo? Então, influencia na nossa constelação familiar. No caso, influencia na sua vida. Por quê? Porque o seu sistema familiar é você, seu pai, sua mãe, seus irmãos de origem, tá? E o seu sistema atual, no caso, vai ser você, seu marido e seus filhos, tá? Se você tem ou quando você tiver, enfim, dessa forma. Então, como influencia? Primeiro, existem as crenças, né, que são instaladas ali, quando você é pequenininho, sobretudo na primeira infância. A crença para ser instalada, ela é assim, rapidinho, e fica ali no seu inconsciente, tá? Então, a forma que mais influencia primeiro, a grosso modo aqui, tá, gente? Se não passar um tempão falando, você achar que aquilo é normal, que aquela relação que o seu pai e que a sua mãe têm é normal. Que se foi eu não sei como foi, tá? Mas se for uma relação doentia, que aquilo é normal, que aquilo é tranquilo, que aquilo é a forma comum de se ter uma relação. E você aceitar que é daquela forma. Por exemplo, se você ama tanto o seu pai, você pode estar tão ligado a ele que você vai buscar no outro o seu pai. Você jamais vai encontrar no outro o seu pai. E por mais que você não goste dessas características que o seu pai tem e que essa pessoa ou outra trouxe, por mais que você não goste, a sua ligação com o seu pai está tão grande, você não conseguiu tomar esse amor do seu pai, que você fica ali. Porque é ruim, mas é conhecido. É ruim pra mim, mas eu conheço, então eu vou continuar. Entende? Então isso é um dos fatores principais, assim, é o que muito acontece. É como a filha, quando ela está muito ligada. Aliás, é como o filho, perdão. Quando ele está muito ligado à mãe, ele vai buscar ali a mãe, ele não consegue largar essa mãe, e ele acha que amor é estar ali próximo, é encontrar uma pessoa que seja igual, é buscar no outro. Então pode nem tá bom, mas ele não consegue. É como eu falei aqui, quando eu coloco o bonequinho às vezes em alguma constelação pra sair, a pessoa se sente mal. E aí eu volto, a gente faz mais um movimento. Por quê? Porque, por exemplo, você, qualquer pessoa que tá aí, diz assim, nossa, eu tô fazendo igual a minha mãe, eu tô fazendo igual ao meu pai. Mas, poxa, eu não quero fazer isso. Eu não gosto quando ela faz, eu não gosto quando ele faz e eu tô fazendo igual.
Então, o que acontece nesse momento? Você está negando em você o que tem da sua mãe. Entende? E aí você precisa ficar com aquilo que não é bom, que você não gosta? Não, de forma alguma. Mas você precisa aceitar primeiro que a sua mãe é da forma que ela é, com aquela característica. Então, você está aceitando ali em você, porque você não é 50% dela. Então, você está aceitando em você aquela característica e a partir dali fazer diferente. E ficar só com o que é bom. Só que esse fazer diferente não é simplesmente uma frase que eu falo pra você. É desafiador. Por exemplo, existem vários exercícios que eu passo, né, nos meus atendimentos. E um deles que eu passo muito por isso é algo que existe no sistema familiar da família da minha mãe. E existe de gerações muito antigas. E eles vão repetindo o padrão, repetindo o padrão, repetindo o padrão. Quando chegou na minha vez, eu com a consciência de a evolução, porque eu já conheço a constelação há uns 13 anos, mais de 12. Então, o que eu faço quando acontece? Eu olho, eu já cheguei para conversar com a minha mãe. Eu disse, olha mãe, é o seguinte, você é assim, minhas tias são assim, minha avó é assim, eu não quero isso pra mim, eu não vou ser assim. Você pode fazer isso com um bonequinho, no caso na constelação, você pode fazer em alguma dinâmica, mas eu fiz especialmente olhando para minha mãe, eu conversei com ela. E todas as vezes que acontece a mesma situação, que inclusive essa situação é algo bom para as pessoas. É o quê? Eu vou falar para vocês aqui. Elas cuidam muito dos outros. A minha avó primeiro disse que todo mundo é neto dela. Só que isso faz com quê? Com que elas recebam muito mais, elas dão muito mais do que elas recebem. E isso desequilibra muito a vida da pessoa. Chegou um momento que eu estava dando muito mais do que recebendo. Então eu mudei a minha conduta e eu falei para minha mãe, eu não vou ser assim. Então eu não vou dar muito mais do que eu recebo. Eu vou ter um equilíbrio. Entende? Já tinha feito uma constelação sobre equilíbrio. E, gente, tudo mudou na minha vida, assim. Acho que uns 19 a 20 dias. Eu tive muitas movimentações, muitas movimentações. Então, pra você ver, né? Como é que é. Então, meu bem, acho que eu tava respondendo a Raíssa, né? É que eu vou falando de tantos assuntos, assim, que eu até às vezes me perco no que eu estava falando. Então, meu bem, isso pode ser, como eu falei, né? Você pode se prejudicar com relação a isso, por você estar tendo, ou como eu falei no começo, dessa questão com seu pai, ou de você estar tendo uma lealdade com alguém da sua família, com a sua mãe, com a sua tia. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela queria constelar endometriose. Foi bem interessante. Ela passou a vida inteira dizendo que não queria ter filho. E as nossas palavras, elas têm muita energia, muito poder. Ela passou a vida inteira dizendo que não tinha filho, não queria ter filho. Quando ela buscou querer ter o filho, ela estava com endometriose. E ela buscava médicos, e os médicos não conseguiam entender o que fazia ali, já estava prestes a ter cirurgia, enfim, ela não conseguia ter confiança com nenhum médico. Na constelação a gente viu que uma tia dela tinha sido violentada, ela era pequenininha, ela não viu a cena, mas ela viu em seguida e ela ficou sabendo como foi, e aquilo ali gerou nela essa crença e gerou essa situação de que, esse bloqueio, sabe, esse bloqueio de que ter isso não é bom. Se para eu ter um filho, eu vou ter que ter uma relação assim, não que ela não tenha, né? Ela tem relacionamentos, hoje ela é casada e tudo. Mas pra ter essa relação é sofrido, entende? Eu não quero ter. E eu não vou ter. Por que eu vou ter? E aí ela ficou presa nisso. A gente fez essa sessão, fez liberações e pouquinho tempo depois ela conseguiu encontrar um médico que teve muita confiança e fez a cirurgia e deu tudo certo, enfim. E foi muito linda essa constelação dela. Jaqueline, quando eu entendi um pouco sobre isso, mudei muito a minha vida. Hoje vivo construindo junto do meu esposo uma vida totalmente diferente da vida dos nossos pais. Olha, tá vendo, Jaqueline? Por quê? Porque é o sistema de vocês. Você entende o que vem do seu pai e da sua mãe, que não é bom, você não traz. Ele também, o que não é bom, não traz. Fica só com o que é bom. E ainda faz o equilíbrio do que é bom para os dois, né? Para os dois. Porque em algum momento vai ser melhor para você, não vai ser tão bom para ele. Opa, quase que eu derramo a minha água aqui. Nem imaginava que poderia viver isso. Pois é. Raíssa, que visão interessantíssima. Aprofundaremos mais essa questão na sessão, viu? Tá bom, meu bem. Faremos sim. E a outra questão, que é de extrema importância também para os relacionamentos serem leves e saudáveis, é a energia. Então, gente, nossa, o meu cérebro ele vive esquematizado.
Então vamos lá. E é porque eu nunca dei aula, mas o meu cérebro ele vive esquematizado aqui. Vou voltar aqui um pouquinho pra vocês, pra quem chegou depois, enfim. São os 3 passos. Honrar os pais, tá? Os 3 passos pra ter um relacionamento leve e saudável. Primeiro, honrar os pais. Segundo, entender que cada um vai trazer o sistema familiar do outro. E terceiro, entender que vocês formam um novo sistema familiar. E aí, quando vocês estão aqui para formar um novo sistema familiar, vocês precisam ter o quê? A lei do equilíbrio. Vocês precisam ter, além disso, né, a lei do equilíbrio, essa visão das 5 linguagens do amor que eu falei rapidamente, eu vou até falar de novo. Atos de serviço é você fazer algo que o outro goste, tá? Serviço mesmo. Toque é quando você abraça, beija o outro. Presentes é você receber presentes ou lembrancinhas ou bilhetinhos. Tempo de qualidade é quando você passa um tempo, mesmo que seja pouco, mas que seja de qualidade, de fato, com aquela pessoa e não só do lado dela. E palavras de afirmação são esses elogios e palavras de força. Então, cada um vai ter esses 5, só que em graus distintos. E agora, pra gente ir finalizando, eu quero falar sobre energia masculina e feminina. Isso também, vou falar rapidamente aqui, tem uma live também só sobre energia feminina e masculina aqui, ou uma ou duas lives falando sobre o tema. Energia feminina e masculina também é outro ponto que, nossa gente, que salva relacionamentos. Todos nós temos energia feminina e masculina. Porém, as mulheres naturalmente nascem com energia feminina maior do que a dos homens. E os homens mais. Eu faço uma dinâmica de percentual que eu uso para dinâmica de trabalho. Isso não é científico, tá, gente? Mas eu já vi até a gente usando depois. Engraçado. Eu vi depois que eu já tinha pensado nisso. A mulher deve ter, em média, assim, 80% da energia feminina dela e 20% masculina. O homem tem que ter 80% masculina e 20% feminina. Só que em muitos casais isso não acontece. E o mundo está muito masculinizado. Ou seja, as mulheres estão com a energia masculina muito em alta. E o que seria isso? Em breves linhas. Energia masculina é a energia do foco, é a energia do fogo, a energia do sol, é a energia do fazer, do ir lá em busca, do ir atrás, do fazer acontecer. É a energia da agressividade. A energia da mulher é a energia da lua, a energia da noite, a energia da calma, é a energia da dança, é a energia da construção, é a energia das misturinhas. Ó, gente, que coisa interessante. Até eu percebi agora. Até na hora de falar eu mudei. Vocês notaram que quando eu tava falando da energia masculina eu estava bem assim, quando eu tava falando da energia feminina eu já fui acalmando. A energia do ritual, a energia do... Enfim, essa energia mais da delicadeza. Então, quando uma mulher, como eu falei, o mundo está muito masculinizado, porque as mulheres, muitas delas, confundem isso. E elas acham que tem que trabalhar e dizer assim, eu não preciso de homem pra nada. Ou... eu não preciso da força do homem pra nada. E ela sequer aceita que o homem carregue uma sacola da feira. Por quê? Porque ela diz, eu não preciso. Eu posso. Eu sou forte, eu posso carregar, então eu vou carregar. Com isso aí, você não está cuidando da sua energia feminina. E o que seria energia feminina nesse caso? É você se permitir ser cuidado. Entende? Tem mulher que não precisa nem pedir. Que o problema dela não é nem pedir, o problema dela é nem aceitar. É pior ainda. Entendeu? É pior ainda, ela sequer aceita. Então, o que acontece? Existem todos esses padrões, essas formas, né, de energia feminina e energia masculina. Quando existe um casal em que as duas energias masculinas estão muito fortes, eles têm embate. Porque todo mundo quer fazer acontecer, todo mundo tá ali, todo mundo tá nativo, todo mundo vai fazendo. Quando são duas energias femininas muito elevadas, nada acontece. Fica tudo pra depois. E vai ficando tudo pra depois. Portanto, existem casais em que a mulher tem energia masculina muito mais elevada e o homem tem energia feminina muito mais elevada. Esse casal, ele pode dar certo. Tá, gente? Ele pode dar certo por quê? Porque as energias ali estão nas polaridades. É o que acontece com casais homossexuais. 2 homens, em que um tem energia feminina maior que a outra, e o casal homossexual 2 mulheres, em que uma tem energia masculina maior que da outra. Porém, esses casais em que o homem e a mulher têm essas polaridades aí trocadas, eles até se dão bem ali, mas eles têm problemas com o seu relacionamento, com relação à energia, com outras pessoas, em outras relações, de amizade, de trabalho, entende? Então, mulheres, aceitem, cuidem-se, levem essa energia feminina de vocês
Frando falou. Mas tem mulher que não tem opção mesmo. Mas, Fran, eu posso, se você quiser falar aqui, porque não existe essa opção, eu posso dar exemplos de opções que as mulheres têm. Por exemplo, tem mulher que vê que a porta de casa tá, sei lá, tá com um problema na porta, e ela é casada e ela pede ao marido, e o marido não vai, o marido não vai, o marido não vai. O que é que ela deve fazer? Terceiriza. Se ele não vai, ou se eu não consigo, ou se eu não quero, eu tô fazendo outra coisa. Eu busco fazer algo mais tranquilo pra eu levar minha energia feminina, e eu tô nesse lugar aí. Chama alguém, terceiriza, chama alguém e faz, tá? E pede pra ele fazer, porque a porta não vai poder ficar quebrada, né? Se a mulher está sozinha, não tem uma pessoa, um homem, né, ali, não tem um marido que more com ela, enfim, um irmão, terceiriza também, entende? E também não é só isso. Eu até mostrei um vídeo uma vez aqui que eu tava no meu condomínio, e lá tem muitos coqueiros. E eu pedi para o funcionário tirar um coco pra mim. Primeiro, eu não ia subir na escada, tá? Eu não ia subir na escada. Ele tem mais força física, porque o homem tem mais força física. Não tem como a gente contestar isso. Isso é natureza, isso é lindo. O homem tem mais força física e a mulher ser mais delicada. Isso é lindo, isso é o que dá o complemento. E eu fui pedir esse coco pra ele tirar. E eu filmei, eu disse, olha, gente, energia masculina. Só que enquanto eu estava vendo ele tirar o coco, depois ele ainda foi abrir pra mim. Não é simplesmente eu olhar aquilo, não. Eu senti que eu estou sendo cuidada. Eu senti que eu estou sendo servida por alguém, entende? Então, vai muito além, sabe, Fran? Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Quando eu falo, eu tenho um guia aí no link da minha bio, tem um guia para levar energia feminina, um guia prático de 20 dias. Todos os dias tem atividades nele e todas essas atividades que você faz no primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e você continua fazendo a primeira, no segundo, no terceiro dia, elas são tanto de dentro para fora como de fora para dentro. São atividades pequenas que no iniciozinho é como se você fizesse assim no automático, e quando é depois você já se vê fazendo. É como você tem um dia. Quando você tem um dia totalmente corrido, que você tem que resolver várias coisas, a sua energia masculina tá lá em cima. Tá lá em cima. Então, guarda um dia, uma horinha naquele dia para fazer sua unha, por exemplo. Guarda um dia pra você fazer uma hora naquele dia, pra você fazer uma oração. Uma hora pra você respirar, pra você meditar. E aí você cuidar da sua energia feminina. Porque quando a mulher não cuida da energia feminina, o que é que acontece? Quando ela precisa usar a energia masculina, ela não consegue. Porque a feminina não está legal, não está bem cuidada e vice-versa. Vou dar um exemplo. Esse casal aqui, certo? Ela está com energia feminina alta demais. Não tem, tá com 95% da feminina e só 5% da masculina. Ela não cuidou da energia feminina dela. O que é que acontece? Quando ela vai acionar a masculina, ela não consegue bem. Qual o exemplo que eu dou? Eles estão conversando, eles estão tendo um conflito, eles estão terminando um relacionamento, enfim. E essa mulher aqui, ela está chorando. É mais da mulher chorar. Mais. Porque a mulher naturalmente é mais sensível. Quando o homem chora, ele está ali com a energia feminina dele ativada. Tá, gente? Não é que é só a mulher que chora, não. Eu estou falando que é da energia feminina, não é da mulher, é da energia feminina. Como a mulher tem mais energia feminina, então ela acaba sendo mais delicada. E aí ele está chorando. E o cara diz, mas eu não vou ficar aqui, não vou ficar mais. O que que acontece? Ele está chorando, ela podia fazer o quê? Ser objetiva, em algum momento, acionar a energia masculina dela ali, ter o foco e dizer, vamos resolver isso aqui dessa forma, por mais que eu esteja triste, por mais que eu vá passar uma semana chorando, 2 semanas chorando. Só que o que que a mulher que está com essa energia muito alta faz? Se desespera. E aí diz, não vai embora, eu sou louco por você, e faz escândalos, e enfim. Entende que ela não tá cuidando da energia feminina dela, e quando ela precisa acionar a masculina, ela não consegue? É isso. Do mesmo jeito o homem. Quando ele não cuida da energia masculina dele, e ele precisa utilizar a feminina pra alguma coisa, o que é que acontece? Ele fica agressivo. Porque a agressividade é da energia masculina, tá, gente? E, mais uma vez eu falo, não é que o homem ele bate numa pessoa e a mulher não. Não é isso. É agressividade mesmo, é você pegar mais peso no treino, porque você tem essa energia. Quando a gente tá no treino, que a gente vai pegar os pesos muito ali, e que a gente tá fazendo aquele trabalho, a gente tá com a nossa energia masculina em alta. Isso é muito bom, porque a gente precisa, entendeu? Então, quando você alinha essa energia feminina e masculina entre o casal, então, assim, a vida saudável do casal, a leveza. Gente, vocês não têm noção de como vai fazendo diferença. Primeiro você tem que tomar conhecimento do que se trata, porque é muito assunto. Não daria nem... Até uma live eu não esgoto. Mas quando você vai começando a entender, vai começando a colocar em prática, você vai observando que as coisas vão mudando. E um exemplo que eu falo muito para as mulheres, uma sugestão é, primeiro, permitam-se serem cuidadas.
Se vocês conseguirem permitir isso, se vocês fizerem essa atitude no resto da semana, aliás, só tem um live daqui a 15 dias, né, que é carnaval. Se vocês fizerem isso e me disserem na próxima live, já vai ser muita coisa, sabe? Já vai ser um grande passo. Simplesmente permitam ser cuidadas. Tem mulher que nem aceita. Ah, eu queria fazer isso. Então não precisa. Não precisa, eu dou conta, eu faço. Entendeu? Quanto mais pedir, faz isso, por favor, tá? Deixa eu ver aqui o que a Jaqueline falou. Onde eu preciso melhorar? Energia feminina e masculina. Eu trabalho tanto que às vezes sinto que tiro essa parte masculina do meu esposo. Olha, tá vendo? Ele me chama às vezes, o homem, nossa senhora, ele chama o homem da casa, precisa mudar isso, Jaqueline, urgentemente, pelo amor de Deus, bota uma saia, bota uma música, tem uma música de Shima Roots, que é maravilhosa, eu esqueci o nome aqui, eu gosto muito, eu sempre cito nas caixinhas quando alguém pergunta, ou quando eu vou passar um exercício pra alguém, eu não lembro o nome agora, mas é maravilhosa a música. Coloca uma saia rodada aí, vai dançar no seu quarto hoje, pelo amor de Deus. E quando ele disser que você é o homem da casa, você diz, não, homem é você, eu sou a mulher. Tá? Então, existe muito quando uma mulher, por exemplo, ela é chefe de muitas pessoas numa empresa. Esse exemplo é muito bom. E aí, naquele momento da reunião, ou numa fábrica, naquele momento ela precisa ter o foco. Ela precisa agir de forma que ela seja um pouco mais dura, entre aspas, tá? Mais objetiva. Ali a energia masculina dela está altíssima. Por mais que ela esteja com a saia, com o vestido, com a sandália, muitas vezes nem pode usar, né? Porque a empresa não tem como, por questão de segurança. Só que essa mulher, ela chega em casa e ela já está um pouco estressada, ou nem está, e ela chega lá em casa como uma general, é o quartel-general. Ela vai tratar o marido e o filho do mesmo jeito. Entendeu? Então, o que essa mulher precisa fazer? No momento em que ela está indo para casa, ela tem que ir lá deixando aquela energia masculina ali e elevando a energia feminina, que é o quê? Para ela chegar em casa, para ela estar mais leve, para ela seduzir o marido dela, senão ela não vai nem conseguir, porque a sedução ela se dá todos os dias, a todo momento, né? Se ela tiver com a energia masculina dela altíssima, ela não vai conseguir. Pra ela maternar mais o filhinho dela, que às vezes ela passou de todo fora, entende? Que ela tem que tentar se desligar dessa energia masculina e ativar novamente a feminina. Então, quando isso acontece, gente, é maravilhoso. Tá vendo que já que a Jaqueline falou? Os polos estão trocados? Sinto que ele gostaria que eu reclamasse mais. Que você reclamasse mais... Que você reclamasse mais o quê? Pedisse mais? Tá vendo, Jaqueline? Ele está lhe dizendo, inclusive. Isso faz com que a energia feminina dele aumente, porque ele não precisa. Ele não precisa ter energia masculina se você já tem. Só que isso desequilibra. Por quê? Porque torna você uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa cansada, uma pessoa que não tem prazer nem em ir num salão. Porque ele diz, eu tô tão cansada que eu vou dormir ao invés de me cuidar, de passar uma horinha ali no salão. Eu já vi muitas mães falando que depois que tem os filhos, elas ficam tão sobrecarregadas que elas vão ao banheiro e elas fingem que estão utilizando o banheiro, mas na verdade elas estão ali descansando. É uma tática que elas precisam utilizar, né? A gente nunca sabe o que cada uma precisa. Fico com medo de faltar dinheiro em casa. Então fico querendo ajudar mais do que o normal. Meu bem, aí você precisa fazer um trabalho de autoconhecimento para entender por que você tem medo de faltar dinheiro. Que escassez é essa? Por que esse movimento de escassez na sua vida? Entende? Aí você vai entender se vem de alguém, se vem de um antepassado, se vem de uma lealdade. Por que essa escassez tão grande de ter medo? Olha só o que você fala numa frase só. Medo e dinheiro. Gente, o dinheiro, ele é maravilhoso. Não sei se foi a live da semana passada que eu fiz sobre prosperidade financeira. O dinheiro, ele é maravilhoso. Então, primeiro, já preste atenção como você olha aí para o dinheiro. A forma que você olha para o dinheiro. Sobretudo, a forma que você olha para o seu pai. Tá? Porque o pai é o que leva pra vida. E dinheiro a gente precisa pra vida. Então é isso, gente. Eu vou tirar agora, gente. Gente, nossa senhora. Eu relaxasse. Eu vibro muito na escassez. Gabi, não faça isso, meu bem. Tem muita gente que vibra na escassez. Às vezes não quer pegar nem o dinheiro. Às vezes diz que não vai dar. Eu falo brincando assim. Não vou comprar. Alguém fala, não vou comprar não. Isso não, que tá caro. Não fala que tá caro, fala que tá com preguiça, fala que não quer comprar hoje, fala qualquer coisa, mas não fala sobre escassez. Tá caro pra quem? Pra você. Mas pra outra pessoa não tá. Então, vamos mudando isso aí, né, gente? Então, gente, como eu falei, eu vou tirar a cartinha. Gente, Raíssa tá aí. Raíssa foi a primeira que falou aqui. Vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece ainda. Eu tenho essas cartinhas aqui, ó. Não é baralho, tá, gente? Aqui, essas cartinhas. São cartas sistêmicas, não tem ordem. Então,
Raíssa, cadê você? Foi Raíssa e Valdilene que falaram, né? Acho que foram só elas duas. Naquela hora, a princípio. Então, gente, eu vou tirar porque eu ainda tenho um compromisso hoje. Já são 9 horas. Raíssa, cadê você, meu bem? Será que Raíssa foi embora? Se Raíssa foi embora, eu vou colocar logo pra Valdilene. Só preciso saber pra eu colocar aqui a energia de qual delas duas, né? Pra quem não conhece, gente, vejam como é que funciona. Isso aqui não é uma constelação, tá? Isso pode ser um movimento sistêmico de acordo com o que a pessoa vai sentir, vai mentalizar, vai meditar depois, tá? Mas isso aqui não é. Isso aqui faz parte dos meus atendimentos quando eu... Vou fazer sua, tá, Valdilene? Vou fazer de Valdilene. Como Raíssa não está, então eu vou tirar pra Nutri e Amanda. Pronto, vão ser só elas duas, tá, gente? Que é o que dá tempo. Então, não é um movimento, não é uma constelação aqui. Eu utilizo em meus atendimentos quando eu vejo que é bom, que é necessário, que é preciso. Eu vou colocar aqui 2 cartinhas pra Valdilene, tá? Valdilene aqui a primeira e a segunda. Eu vou até tirar daqui, ó, gente. Eu não sei, é tudo aleatório. Tá? E eu vou pegar este elemento aqui pra ser Valdilene, tá? Aqui, Valdilene, essa cartinha pra você. Respira, sente o que é que essa cartinha quer te mostrar. Ou a 2, está na 1, eu vou colocar agora na 2. Eu vou deixar essa live aqui salva. Sempre que eu deixo a live salva, eu peço para que vocês coloquem quero cartinha ou qualquer comentário. Quando é na próxima live, eu sempre olho os nomes das pessoas que estavam e venho e tiro. Algumas têm vários nomes e mesmo assim eu tiro. Alguns têm poucos e enfim. E eu tiro também. Então, gente, é só colocar o nome lá. Eu já tinha olhado aqui os nomes das pessoas que estavam. Cartinha 1. Hoje eu fiz com quem respondeu a perguntinha aqui. Aqui, Valdilene, agradeço a você por tudo. Aí você vai saber o significado, o que está acontecendo na sua vida, se você precisou passar por alguma situação, enfim, vai tentando aí, vai pensando, tá? Nisso, que você vai entender. E agora, Nutri Amanda. Vamos lá, eu vou pegar mais outras cartinhas aqui. Tem gente que até chora nesse movimento, gente. Ou então nos movimentos que eu faço de exercícios. É porque hoje realmente a live não estava para fazer exercício. Aqui a cartinha 1. A cartinha 2. Vou colocar 3, tá? Pra você. Peraí, viu, Amanda, que eu vou colocar aqui pra você. Essa é você, essa aqui eu não sei quem é, tá? Tá na 1. Se quiser, eu volto. Não, Amanda, eu vou colocar ainda. Aí você vai vendo ainda, tá? Não fala a cartinha agora, não. Eu vou primeiro colocando. Pode ser que você repita que é a 3. Mas, enfim. Estou no momento de crescimento. Gratidão. Saró, que linda. Vai pensando, Valdilene. Amanda tá na 1 agora. Agora está na 2. Vai sentindo, entende? Esse movimento aqui que eu coloquei, você e um oculto. Não sei. E eu vou colocar na 3. Você vai sentindo cada uma pra escolher. Se você quiser, eu posso voltar pra uma delas, tá? Ah, Sara, volta pra 1 pra eu sentir mais um pouquinho. Volta pra 2 pra eu sentir mais um pouquinho. Posso voltar. E aí você escolhe. Enquanto ela vai pensando, gente, quero falar pra vocês que eu comecei com o meu projeto de constelação em grupo. Já teve a primeira turma em fevereiro, foi maravilhosa. A constelação em grupo, ela não é aberta pra todo mundo. Quem quiser se inscreve, uma pessoa constela e as outras participam ali. Então, o que é legal da constelação em grupo também? É porque você divide não só a energia de todo mundo, são vários sistemas familiares, acho que foram 7 pessoas, 7 sistemas familiares ali, como também divide o investimento. Então, você vê questões e, inclusive, mexe com a sua vida também. Teve uma das pessoas que foi representada pela pessoa que abriu a constelação. Foi tão forte para ela que ela não vai mais fazer constelação agora com relação ao tema, porque ela já foi constelada. Então, é bem interessante. Tem um link na minha bio, constelação em grupo, se você quiser se inscrever ou para constelar ou para ser constelado. Eu estou fazendo, por enquanto, só uma no mês. Mas tem a lista de espera também. E, enfim, fiquem à vontade para isso. Amanda, 1, 2 ou 3? Agora você viu? Raíssa foi embora na hora da cartinha, gente.
Ela era a primeira e foi embora, olha só. Então a Amanda vai dizer, cartinha 1. Aqui, tá vendo? Vou tirar aqui as outras duas. Vamos lá ver a cartinha. Fala assim: pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom dela. Ó, tá vendo? Se quiser fazer print pra você. Eu sei que fica ao contrário, mas dá pra ler. Pai, lembra que eu falei, gente, sobre tomar? Falei várias vezes aqui sobre tomar, não foi? Tomar o amor, tomar a vida, tomar várias coisas, tomar força. Quando tiver, pode avisar. Quando tiver o quê, meu bem? A constelação? Amanda, você viu, né? Que eu coloquei aqui isso no oculto. Mentaliza a carta. E mentaliza por quê também. Eu não sei, tá? Não tô abrindo campo pra você, então não sei. Mas vem aqui, ó. Se você é adulta, se você é criança, tá? Vai pensando aí. Quando tiver, pode avisar. Quando tiver a constelação em grupo, é isso? Tem que se inscrever antes, meu bem, se for isso que você está se referindo. Mas de vez em quando eu coloco um link nos stories, eu vou colocar hoje um link nos stories da constelação em grupo, para que vocês vejam e possam se inscrever, quem quiser, tá, gente? Então, gente, olha, 1h15, não tem jeito. Não consigo fazer 45 minutos com vocês. Boa noite, minha gente, muito obrigada por estarem aqui, agradeço demais a todos vocês, a vida de vocês, sejam todos muito bem-vindos sempre. A gente volta na terça-feira que vem, não porque é carnaval, mas na próxima, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Então, que Deus abençoe todos vocês, tenham um ótimo carnaval, com muita responsabilidade, com muita segurança, com muita paz, com muita leveza, com muita brincadeira e com muita alegria, principalmente, né? E tenham muito cuidado, porque essa época de festa a gente sabe que tudo acontece numa intensidade maior, né? Então é isso, gente. Boa noite, tenha uma noite muito leve. Deus abençoe você também, meu bem. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou colocar a live agora. Eu quero cartinha, tá? Pra eu poder tirar na próxima live. Um beijo, boa noite.